Hoje eu vou falar sobre o negativismo e vou te explicar como o negativismo funciona como um veneno que detona, que corrói a tua relação com Deus. Aliás, o negativismo, ele é extremamente destrutivo em toda a tua vida, em várias esferas. Eu poderia falar desde as esferas mais práticas, mais tangíveis, como, por exemplo, o negativismo afeta o teu corpo. Ele coloca o teu corpo numa situação de estresse constante. O teu corpo entende, as células do teu corpo entendem como se tu estivesses em uma condição de perigo o tempo inteiro. E isto abre em ti uma espécie assim de modo de sobrevivência, o que é extremamente danificador. O negativismo afeta a tua relação com as pessoas, então as tuas atitudes em relação aos outros se tornam atitudes mais ácidas, mais danosas, e isto, sem dúvida alguma, repercute na tua situação. O negativismo afeta o teu mundo emocional, então quem é negativo tende a ser mais infeliz, tende a viver pior do ponto de vista emocional. O negativismo, ele tem impacto até do ponto de vista energético, porque a pessoa gera um campo, gera uma frequência, ela irradia tudo isto e acaba que ela gera coisas ruins ao seu redor. Eu sei que isso pode te parecer muito místico, mas não é. A Bíblia, inclusive, fala sobre isso. A Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Um abismo, seja no sentido de uma vida em pecado, uma vida afastada de Deus, ou uma vida de abismal no sentido de pensamentos negativos, sentimentos negativos, e a pessoa envolta em tudo isto, enfim, acaba aqui gerando novos abismos. Então, se eu fosse falar do negativismo, eu poderia explorar todos estes âmbitos, é algo assim muito vasto. Mas o que eu vou tratar aqui é outro que eu ainda não citei, que é a questão da relação com Deus. Então, o negativismo, só quero que tu entendas antes, é algo muito mais sério. Não vem de Deus, sabe? Não vem de Deus. O negativismo não vem de Deus. O que vem de Deus é o quê? É a crença, é a esperança, é a convicção no propósito, no projeto de vida. É uma sensação profunda de sentido. O contrário é completamente diabólico. O que vem de Deus é a certeza e a força emocional, apesar de todas as circunstâncias. Ainda quando as circunstâncias estão ruins, aquele que está firme na rocha, ele tem muito mais fortaleza. O contrário é diabólico. O contrário não vem de Deus. O contrário nós sabemos muito bem de onde vem. Então, se tu tens uma vida tomada pelo negativismo, muito cuidado, porque tu tens, no caso, cedido espaço àquilo que está por trás do negativismo, que são as ações diabólicas que minam a tua relação com Deus e te afastam dele cada vez mais e mais. Então, como eu te falei, eu teria assim, muitos pontos para abordar este assunto. Eu vou abordar apenas um deles, né, que para mim é o mais importante, que é como o negativismo atrapalha a tua relação com Deus, e eu dividi aqui em 3 subpontos. O primeiro deles, o negativismo, ele apaga a tua esperança. E sem esperança, a tua visão de futuro, ela fica deturpada. Fica difícil para ti seguir aquilo que Deus espera de ti. Aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, aquilo que tu até sabes que é o projeto de Deus na tua vida. Então, a pessoa que está negativa, ela tem uma tendência a se desalinhar da vontade de Deus, a seguir por outro lado. Muitas vezes ela faz isso com muita consciência. Muitas vezes ela se sente indigna de tentar, inclusive, o caminho alinhado com Deus. Olha o que diz o Salmo 42. Ele diz assim: porque estás abatida, ó alma minha, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. O negativo
ele perde a esperança, como eu já disse, e, portanto, ele não consegue esperar em Deus. Aos poucos, ele não consegue mais esperar em si mesmo, ele não consegue mais esperar em absolutamente nada. E, sem dúvida alguma, isso resulta em um atraso muito grande. Segundo ponto, o negativo, ele acaba fechando os seus ouvidos espirituais. Ele não consegue mais ouvir o direcionamento de Deus. Ele perde a sensibilidade espiritual. Quanto menos se ouve Deus, menos relação com Deus e, por conseguinte, mais afastamento. Lá em Hebreus, tem um verso que é muito famoso, inclusive na igreja anglicana. Este verso faz parte de algumas liturgias, que é mais ou menos assim: se ouvires hoje a voz do Espírito, não endureceis ou não endureçais o vosso coração. Se hoje ouvires a voz do Espírito, que os seus corações não se endureçam a Ele. O que acontece com o negativo? Ele vive num estado de completo endurecimento do coração. Ele não ouve mais a voz do Espírito. Ele não consegue mais, ou ele se ensurdeceu para a voz do Espírito. Não é que o Espírito não fale mais, ele é quem se ensurdeceu. Porque ouve-se o Espírito espiritualmente. E o negativo é como se ele tivesse com uma espécie assim de bloqueio, de endurecimento do coração. O coração aqui representa este estado de sintonia, que é um estado de sintonia afastado de Deus. Então a negatividade começa a construir tudo isso. E olha, constrói de uma forma invisível. Então a pessoa ergue em torno de si uma muralha, só que ela não percebe. Muitas vezes ela tem condutas aparentes que sinalizam para ela, né, porque ela já está com a percepção rebaixada, que ela se mantém atenta a Deus. Ela pode ler a Bíblia automaticamente, ela pode fazer orações automaticamente, ela pode frequentar certos ambientes automaticamente, mas ela está com o coração endurecido. Ela se alimenta de negatividade, ela se alimenta de lembranças ruins, de pensamentos ruins, de expectativas ruins, ela dá vazão a isso tudo, ela se concentra nisto, ela não percebe que ela anima isso tudo, que ela coloca fogo nisso tudo. O negativismo incendeia a pessoa porque ela própria instiga muitas vezes sem notar. Ela não se esforça para, por exemplo, esquecer de determinadas coisas quando o pensamento vem, ela se entrega. Né? Ela gosta, ela acaba, por exemplo, gostando de desconfiar de pessoas. Ela imagina que a desconfiança é uma espécie de segurança, uma espécie de inteligência, enfim. Ela insufla tudo isto. É isso que eu digo que é animar, né? Colocar mais energia na desconfiança, no ressentimento, na expectativa pessimista acerca do futuro. A pessoa acaba aqui construindo dentro de si toda uma espécie de lixeira emocional que tem consequências gigantescas. E, por fim, o negativismo, de alguma maneira, ofende a Deus. Ora, Deus faz promessas para a tua vida. Como assim faz promessas para a tua vida, né? Porque tem algumas promessas de Deus que são para algumas pessoas, mas tem promessas de Deus que Ele fez a nós todos e que estão devidamente registradas aqui nesse livro que é a sua palavra infalível e inerrante. Deus tem alguns preceitos, tem coisas que Ele diz aqui e que se cumprirão inexoravelmente para todos aqueles que seguirem, para todos aqueles que ouvirem a voz do Espírito, que não endurecerem o coração e que atenderem, que confiarem, que forem capazes de se entregar. O negativista, o negativo, ele acaba ofendendo a fidelidade com Deus. Ele acaba não tendo na prática atitudes de fé. E sem fé, olha o que diz a Bíblia. Também no livro de Hebreus, ele diz assim, lá no capítulo 11, que eu acho que vale a pena
ler. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que até gostaria de agradar a Deus. Tem gente que gostaria, tem gente que tem boas intenções, mas tu precisas, no caso da tua jornada espiritual, tu precisas de ir além das tuas boas intenções. As tuas boas intenções, sem dúvida alguma, contam, mas não são suficientes. Tu precisas ir além das tuas boas intenções. Tu tens que chegar a um nível de entrega e de fidelidade, porque as tuas boas intenções podem ser contaminadas com a tua visão de mundo, com o teu coração já afetado. E a Bíblia já alerta que o coração é enganoso. Então, em vez de confiar em si, é melhor se entregar àquilo que Deus já planejou e que já comunicou. O negativo acaba, na prática, tendo uma atitude de não fé e que, portanto, é uma atitude ofensiva a Deus. Mas como se libertar do negativismo? Algumas coisas são sempre as mesmas, como, por exemplo, a oração, a reivindicação em oração por uma libertação, a vigilância dos pensamentos. Quando vier um pensamento ruim, a pessoa substitui por oração, por mais oração, por leitura bíblica, por louvor a Deus. A confissão desta situação, confessar a Deus, pedir orientação a pessoas que são ungidas por Deus e que são chamadas por Deus para pastorear. Isto é super importante. Tem muitas coisas onde é possível que sejam trabalhadas na relação direta com Deus, mas tem outras que é preciso que sejam levadas a pastores, que são instrumentos de Deus, são representantes de Deus. Tem gente que imagina que não, mas a verdade é essa. Deus, diz em Efésios, né? Deu a uns como pastores para cuidar das ovelhas, as ovelhas feridas, as ovelhas que precisam de auxílio. Deus chamou uns para realizar esse ministério. Então, quando tu precisas de apoio, tu tens que ter a hombridade de procurar, a humildade de procurar. Isso é super importante. E, sem dúvida alguma, não alimentar. É muito importante. Este fogo do negativismo se acende dentro de ti muito porque é alimentado. Então, tu tens que aprender a não alimentar. E, sem dúvida alguma, Deus te cura e Deus te liberta.